Olá, turma, tudo bom com vocês? Então, vamos nos adaptar a essas novas realidades, né? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para a gente poder dar continuidade à nossa matéria e sempre que puder a gente vai colocar esses vídeos, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser sobre formação dos contratos, tá bom? Então, nós vimos desde o início aquela parte inicial relativa a uma parte histórica, né, que é muito importante essa visão. Vimos aqueles requisitos subjetivos, objetivos e formais da validade contratual, né, sempre fazendo aquele link lá com a parte geral do direito civil, né. Falamos dos princípios contratuais, depois falamos da classificação dos contratos, aquela classificação enorme que a gente viu, e vamos então entrar agora na formação desses contratos, ok? Muito bem. Em relação então a essa formação dos contratos, a manifestação de vontade, a gente sempre fala que é o primeiro e mais importante requisito de exigência de um negócio jurídico. A vontade é tudo, né? Então, até porque numa definição muito clássica que a gente fala do direito, né? O contrato é aquele acordo de vontades, né? Que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos. Muito bem. O contrato, ele resulta de manifestações, de duas manifestações de vontade. A princípio, a proposta e a aceitação. Isso tudo a gente vai ver, tá? Só que nem sempre é assim de uma forma tão instantânea. Até essa formação, até esse contrato realmente se concluir, os interesses são contrapostos, né? Esses interesses são contrários de uma certa maneira. Então, quando você tem, por exemplo, um contrato de compra e venda, né? O vendedor ele quer cobrar um preço um pouquinho mais alto, o comprador ele quer, né, negociar um preço um pouco mais baixo, isso é normal, tá? Então, na maior parte dos casos, essa proposta, essa oferta, ela vem antecedida de uma fase que se chama, e aí a gente começa nessa primeira fase, que se chama negociações preliminares. Então, nessa formação dos contratos, nós temos uma fase inicial, uma primeira fase que se chama fase de negociações preliminares, que também se chama fase de pontuação, esse nome estranho mesmo, pontuação. Aliás, essa matéria é cheia de sinônimos. Então, essa fase se denomina fase de negociações preliminares, fase de pontuação, chamada tratativas, outra forma de se denominar essa fase. Então, essa fase das sondagens, das conversações, dos estudos, dos debates, né? É essa fase que as pessoas conversam se vale a pena ou não aquela negociação, tá? Então, essa fase de pontuação, essas negociações preliminares, essas tratativas, consistem nesse período de negociações que antecedem, que são anteriores à formação do contrato, ok? Então, é nesse momento prévio que, como eu falei, as partes, né, as pessoas discutem, vão refletir, vão fazer cálculos em relação ao tipo de negócio. Será que pode fazer uma minuta de um contrato, né? É muito comum as pessoas me perguntarem isso, né? Ah, mas eu redigi uma minuta de um contrato, isso já é um contrato, eu estou numa fase anterior. Uma minuta de um contrato pode sim estar nessa fase preliminar, tá? Está ainda numa sondagem, tá? Está se analisando esses interesses que nesse momento são interesses antagônicos para se poder chegar a uma proposta final e aí sim definitiva, ok? Então nessa fase, como ainda as partes não manifestaram aquela vontade real e concreta, não há vinculação ao negócio. Como assim?
qualquer dessas partes pode se afastar desse negócio, né? Alegando algum tipo de desinteresse, e não há nenhum tipo de responder por culpa, ou seja, não há que se falar em perdas e danos nessa fase. Mesmo quando há uma minuta, quando há algum tipo de redação, né? Mesmo assim, não há uma vinculação dessas pessoas. Por quê? Porque ninguém é obrigado a contratar. Não há uma obrigação nessa fase preliminar, nessa fase das tratativas, não há contrato, ok? Essa é a regra geral. Porém, tá? Ao se dar esse início desse procedimento de negociações, a gente sempre tem que observar que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o que hoje a doutrina fala muito, né, é se observou, ou seja, se formou uma das partes na outra, uma expressão que se usa muito, uma legítima expectativa de contratar. Então, nessa fase anterior ao contrato, nessa fase de negociações preliminares, tratativas, pontuação, não há contrato. Eu posso pensar, fazer meus cálculos e perceber que não é interessante para mim, né, nesse momento, celebrar aquele contrato. Eu posso sair e nada acontece. Porém, nesse momento, num caso concreto, há necessidade de se observar se uma das partes criou na outra uma legítima expectativa de contratar. E aí, essa legítima expectativa de contratar, essa intenção de contratar, né, na outra pessoa, ela poderá, sim, excepcionalmente, gerar uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai ficar, né, ela vai ocorrer, ela só vai ocorrer se ficar demonstrada a intenção, ou seja, uma falsa manifestação de interesse, de causar dano a outra pessoa. Às vezes a pessoa perde um outro negócio, realiza despesas, né? Então, essas situações, mesmo nessa fase, ok? Mesmo na fase das negociações, nessa fase de pontuação, que está nessa fase aí, né, dos debates, mesmo que não há essa formalização do contrato, mesmo que não há essa vinculação das partes, tá? O que se defende hoje é a vinculação aos deveres anexos à boa-fé objetiva. Lembram dessa aula do princípio da boa-fé objetiva, que a gente falou muito dos desdobramentos, né? Então, existem aqueles deveres anexos da boa-fé, deveres laterais, deveres secundários, que são aqueles deveres íncitos, deveres implícitos, deveres que não estão expressos no contrato. Dever de informação, dever de colaboração, dever de respeito em relação à parte contratante. E se eu quebrar esse dever anexo, gera uma violação positiva do contrato, tenho certeza que vocês estão lembrando aí, né? E aí poderia sim gerar uma forma de inadimplemento, tá? Então, a vinculação aí não é em relação ao contrato, por quê? Porque não há contrato nessa fase. O que está se defendendo é a vinculação a esses deveres anexos à boa-fé objetiva, ok? Então, também falamos nisso quando explicamos lá o princípio da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela também se compreende numa fase anterior, né? Antes, durante e depois, ok? Então, em regra, qual é a regra nessa fase? Não há vinculação, não há contrato e aí não há esse direito subjetivo de contratar e, portanto, não há responsabilidade. Porém, excepcionalmente, pode ser sustentada, sim, uma responsabilidade civil.
Mas cuidado, responsabilidade civil extracontratual, também chamada aquiliana. Não há que se falar em responsabilidade civil contratual, porque não há contrato nessa fase, ok? Então, a responsabilidade aqui é pré-contratual. Muito bem. Então, nessa fase das negociações, uma das partes cria na outra, para justificar essa responsabilidade, cria na outra essa justa expectativa de contratação e às vezes sem qualquer justificativa, às vezes por mero capricho, não formaliza a proposta, tá? Então, qual é o fundamento? O fundamento é a quebra da boa-fé objetiva na fase das negociações preliminares, tá? Há um abuso de direito e esse abuso de direito, ele é considerado pela lei como um ato ilícito, a ensejar responsabilidade civil. Aí a gente pode fazer uma conjugação, tá? Além da quebra da boa-fé objetiva, dos deveres anexos, responsabilidade civil, artigo 187, combinado com 927. Artigo 187, combinado com o artigo 927 do Código Civil, tá? Então, ao criar essa justa expectativa de contratação, legitima, né, a outra parte, muitas vezes, contrair gastos, recusar propostas. A jurisprudência tem muitos casos em relação a isso, né? Não concluir esse contrato sem qualquer justificativa, e aí muitos também chamam de dano de confiança. Então, às vezes a pessoa chama você para fazer um tipo de contrato, você às vezes sai de um emprego, tranca uma faculdade, pede um empréstimo e na hora a pessoa, de alguma situação, não conclui, né? Isso também é chamado dano de confiança, mas não é tão simples assim, tem que provar. Isso é um caso excepcional. Por quê? Porque a regra é que neste momento não há contrato. Então, se não há contrato, não vincula. A depender de como isso foi feito, se criou em você a tal legítima expectativa de contratar, esse dano de confiança, quais seriam esses fundamentos, né? A quebra da boa-fé objetiva, lá nos deveres anexos, ensejando a responsabilidade civil como um ato ilícito, 187, combinado com 927 do Código Civil, ok? Muito bem. Lembrando, o dever de indenizar não é no contrato, e sim, basicamente, na boa-fé, tá? A boa-fé objetiva, que a gente está falando tanto aí, se a gente for lá no artigo 422, artigo 422, ela não menciona explicitamente a fase anterior, né? Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da boa-fé, os princípios de probidade e boa-fé. Mas, doutrinariamente, a gente sabe que o princípio da boa-fé, ele tanto se aplica na fase pré-contratual, na fase da execução e na fase pós-contratual, ok? Muito bem. Então, primeira fase, a fase das negociações preliminares com essas situações que nós falamos. Muito bem. Aí nós passamos para a segunda fase, na verdade, a fase do contrato, a fase contratual, que é a fase da proposta. Proposta e aceitação, tá? Então, a fase da proposta também vem alguns sinônimos. Fase da proposta, também chamada policitação, também chamada oblação. Então, proposta, policitação, oblação. Aqui sim, aqui constitui a manifestação de vontade de contratar, uma das partes solicitando a concordância da outra parte, ok? Tem um conceito de proposta
muito interessante do Orlando Gomes, tá? Que é a ideia da vontade receptícia, ou seja, só vai produzir efeitos ao ser recebida pela outra parte. Então, nesse viés, Orlando Gomes, ele dá um conceito nesse sentido de proposta. Ele diz o seguinte: é uma declaração receptícia de vontade dirigida por uma pessoa a outra com quem pretende celebrar um contrato, por força da qual a primeira manifesta sua intenção de se considerar vinculada, se a outra parte aceitar. Então, vem muito com essa ideia da declaração receptícia, ok? Bom, o contrato ele se forma quando uma proposta seguir uma aceitação, tá? Então eu tenho a proposta correspondente aí à aceitação. Só que é muito raro, né, uma pessoa fazer uma proposta, vamos abrir um negócio, quer alugar minha casa, né? E a outra simplesmente aceitar, assim, né? É normal que aconteçam algumas sucessivas contrapropostas, né, até a aceitação final. Essa fase de sucessivas contrapropostas, a partir de uma proposta, é chamada sim de fase de policitação, também chamada oblação. Eu estou na fase da proposta. E aí eu tenho nomes nessa fase. Eu tenho o policitante, é quem vai formular a proposta, e do outro lado eu tenho o aceitante, aquele que recebe a proposta e aceita. Muito bem. Nessa fase, então, da proposta, da policitação, não deixa de haver uma negociação entre as partes também, né? O que já acontece naquela fase que a gente acabou de ver da pontuação, das negociações preliminares. Aí vocês podem me perguntar assim: ué, mas qual é a diferença então entre a fase da pontuação, das negociações preliminares, e essa fase então da proposta, da policitação na formação dos contratos? Se eu vou ter negociações, né? Muito sutil realmente essa diferença. A diferença, na verdade, é a proposta. É a existência de uma proposta, porque a fase da pontuação, que é a fase das negociações preliminares, é uma fase anterior à proposta, ok? A fase da policitação é a fase onde se tem essas sucessivas contrapropostas. E a pergunta continua, né? Como é que eu vou saber se essas conversas que eu tive lá nas tratativas e essas situações que eu estou tendo agora, essas contrapropostas, né, que são reduzidas às vezes a termo, que são minutas, são consideradas a fase da proposta? É sutil, gente. O que vai realmente fazer essa diferença é a seriedade dessa proposta. A proposta, ela tem que estar pronta, tem que estar acabada, ela tem que estar com os elementos todos do contrato, né? Tem que ter a duração do contrato, a qualificação, que tipo de contrato deve ter, os elementos essenciais dessa proposta, o preço, a quantidade, o tempo de entrega, a forma de pagamento. Ela tem que ser uma proposta clara, ok? Aí sim eu estou diante de uma proposta. É a seriedade dessa proposta. Se isso já existe, eu estou na fase da policitação, eu estou na fase da proposta. Se não existe, sendo apenas uma conversa, apenas alguns pontos desse contrato, aí eu estou na fase anterior da pontuação, da fase das negociações preliminares. É sutil essa diferença mesmo, tá? O aspecto aí mais importante da proposta é o aspecto vinculatório, ou seja, a proposta obriga o proponente. A proposta obriga o proponente. Se eu faço uma proposta
crio na outra parte a justa expectativa de contratação. Aqui eu estou no contrato, que pode levar a pessoa a contrair gastos, recusar outras propostas. Então aqui existe a tal justa expectativa. A justa expectativa. Então, feita a proposta, o proponente ele se obriga, tá? Se houver aceitação, ok? Então, não vai poder alegar uma desistência, um arrependimento, e se isso acontecer, o aceitante pode pedir, inclusive em juízo, né, a execução forçada do contrato, uma indenização por perdas e danos, ok? Já a responsabilidade, nesse caso aqui, é diferente do que a gente acabou de ver. Aqui já existe uma responsabilidade civil, o quê? Contratual. Porque com a aceitação, o contrato se formou, passando a existir no mundo aí jurídico. A proposta, ela só obriga o proponente e a aceitação, então, passa a obrigar ambas as partes. Então, por exemplo, na lei lá de locação, que vocês vão estudar mais à frente, o direito de preferência do locatário, né? Se o locador ele cumpre essa manifestação expressa de fazer chegar ao conhecimento do locatário, você quer comprar o imóvel, o locatário sim, aceita, e depois ele desiste, está na lei, ele vai ter que, na verdade, responder por isso. Lá no artigo 29, por aí, da lei de locação, tem expressamente essa ideia, né? Por quê? Porque já se estabeleceu aqui a proposta e existe a responsabilidade contratual, ok? Muito bem. Com essa ideia que a proposta obriga o proponente, nós temos a questão dos dispositivos legais. Essa matéria está muito em artigos do Código Civil, ok? Bom, o 427, ele, na primeira parte, ele diz o seguinte: a proposta de contrato obriga o proponente. Primeira parte do 427 diz: a proposta de contrato obriga o proponente. Ou seja, essa proposta tem uma força vinculante dessa oferta. Então, esse proponente fica vinculado a essa oferta, ele vai ter que cumprir, tá? 427, primeira parte, proposta vincula o proponente, força vinculante dessa oferta. Muito bem. Mas existe ainda situações dentro do 427, que é a segunda parte, que são exceções. Como assim exceções? Proposta não vincula o proponente. Ou seja, a proposta ela não é obrigatória. A proposta não é obrigatória. Em que situações essa proposta não vai ser obrigatória? Existem 3 exceções dentro do 427. Que exceções são essas? Primeira exceção. A primeira exceção está na expressão do 427, se o contrário não resultar dos termos dela. Então, a primeira exceção está no 427. Que expressão é essa que está no 427? Se o contrário não resultar dos termos dela. É uma expressão que a gente não entende bem assim, né? Essa expressão quer dizer que a oferta não obriga o proponente se contiver uma cláusula expressa a respeito disso. Quer dizer, o próprio proponente declara que não é definitiva e se reserva o direito de se retirar, de se arrepender. Geralmente, na prática, vem assim: proposta sujeita à confirmação. Ou seja, se o aceitante ele examinar e concordar e depois o proponente se retirar, não vai ter nenhuma consequência para o proponente se optar por essa revogação. Foi uma faculdade que ele mesmo usou de se retirar e de se arrepender. Nós estamos falando no direito
no contrato entre particulares, tá, gente? Direito civil aqui particular, Código Civil. Essa possibilidade, ela não existe nas ofertas lá no Código de Defesa do Consumidor. Aí é diferente na relação de consumo, ok? Aqui é relação privada, tá? Então, primeira exceção, se o contrário não resultar dos termos dela, é a possibilidade do proponente se retirar, se arrepender. Geralmente vem proposta sujeita a confirmação. Se o aceitante concordar, depois ele não vai poder reclamar nada desse proponente, ok? Então, retira a regra geral do 427, onde diz que a proposta vincula o proponente, ok? Segunda exceção, que também está no 427, na expressão da natureza do negócio. Na natureza do negócio, essa expressão ela está muito ligada nas questões de oferta ao público. Aquelas ofertas ao público que se consideram limitadas ao estoque existente. São situações que se dirigem a um número indeterminado de pessoas. Está muito ligada, apesar de estar aqui, a gente lembra muito lá das situações do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Essa situação é a situação do 429. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Então, se uma empresa, por exemplo, uma construtora, né, menciona na propaganda dos apartamentos que estão à venda algum tipo de acabamento, algum tipo de azulejo, algum tipo de metal, de algum piso, alguma marca, essas informações elas condicionam como verdadeiras cláusulas contratuais, né? Então, está vinculando. Essa proposta que é aberta ao público, por exemplo, por meio de exibição de mercadorias em vitrines, catálogos, anúncios, isso vincula o proponente, tá? Em relação à quantidade disponível em estoque. Então, deve-se, né, geralmente dizer lá, limitar ao estoque informado, né, sob pena de se ter aí a responsabilidade por isso. Então, geralmente hoje já vem, né, essas pequenas informações, foto meramente ilustrativa, vendo estoque limitado, porque senão cai na regra da primeira parte. Então, está excepcionando, está retirando aqui a vinculação da primeira parte, ok? Terceira exceção também se encontra no 427, em que expressão? Das circunstâncias do caso. Como assim das circunstâncias do caso? Circunstâncias do caso aqui, a gente pode fazer uma remissão ao 428. 428, ele vem dizendo, deixa de ser obrigatória a proposta. E aí vem um elenco de situações, né, que deixa de ser obrigatório. Aqui nós temos aquela situação de meios eletrônicos, né, entre presentes e entre ausentes. Então, se nós temos um meio de comunicação que se considera a resposta imediata pelo meio eletrônico, é considerado entre presentes, por exemplo, o telefone, né, é um contato direto, né, como se fosse pessoal, né, a resposta vem de imediato. E se for entre ausentes, o meio eletrônico, eu não tenho como ter essa resposta imediatamente. Então, nós temos, por exemplo, o e-mail. O e-mail seria uma contratação entre ausentes. Eu não tenho como ter a resposta na hora, direta e imediatamente. Entre presente, a resposta eu consigo ter na hora, né, de imediato. Entre ausentes, eu não consigo. Muito bem. Então, o 428, ele vem tratando dessa questão, dizendo que essa proposta
essa oferta não vai vincular o proponente em razão de algumas circunstâncias do caso. Que circunstâncias são essas? As elencadas no 428, nos seus 4 incisos. Então, não tem jeito, a gente tem que ler aqui rapidamente. Se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Então, considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Então, aqui o aceitante respondeu logo se aceita ou não a proposta. Quer alugar minha casa, né, por telefone, por exemplo, né, se não responder ou se não concordar, liberou o proponente. E aí ele, então, não cai na regra geral do 427, ok? Inciso 2º, se feita sem prazo, a pessoa ausente tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Aqui também não há um contato direto, né? Pode ser o e-mail, por exemplo. A questão aqui é aqueles conceitos indeterminados, né? O que é tempo suficiente? E aí a gente entra naqueles princípios da razoabilidade. Quando se faz uma contratação entre ausentes, é sempre bom colocar um tempo, né? Você manda um e-mail oferecendo alguma situação, quer alugar minha casa, quer comprar meu carro e não dá um prazo, qual é o tempo que você vai ficar esperando? Um tempo suficiente, mas qual o tempo? E aí pode gerar problemas, né? Então o ideal é o inciso 3º. O inciso 3º diz assim: se feita a pessoa ausente não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Quer comprar o meu carro? Te dou, me responda em 5 dias. Pronto, dentro daqueles 5 dias estou vinculada. Passou os 5 dias, pronto, aí eu me libero. Então, sempre que se der uma proposta entre ausentes, dá um prazo, porque senão entra no inciso 2º, que tempo suficiente é esse? Se você deu o prazo, você está preso a esse prazo, precisa respeitar esse prazo, ok? O inciso 4, né, o último, hoje é muito difícil até falar dele, né? Pelos meios de comunicação que são muito rápidos. É o seguinte: se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Aqui é o seguinte: você mandou, fez uma oferta e se arrependeu, por exemplo, né? Mas não é aquele arrependimento lá do inciso 1º, não. O que esse inciso 4 diz? Você precisa mandar um outro meio de comunicação que chegue primeiro da primeira oferta. Então, se você mandou um e-mail oferecendo quer alugar minha casa e se arrepende, você tem que mandar um WhatsApp, por exemplo, né? Para poder chegar primeiro. Ou seja, se você mandar um WhatsApp, qual seria um outro meio que chegaria primeiro do WhatsApp? Que chegasse primeiro, tá? Então, hoje é difícil da gente pensar em meios rápidos, né? Antigamente a gente dava um exemplo assim: você mandou uma carta e se arrependeu, então tem que mandar aí um telegrama. Era mais fácil os exemplos, né? Hoje já os exemplos ficam mais difíceis. Bom, a proposta é essa, a ideia, né, com essas configurações são essas. A questão da aceitação é o contraponto, então muita coisa, né? O que é importante hoje na aceitação é a gente saber a questão da teoria, né? Por exemplo, qual é a teoria que se adota em relação à aceitação. O 434, ele diz que tem a doutrina aí falando em relação a que tipo de teoria que a gente aplica. Esse artigo, ele aborda aí a teoria nos contratos entre ausentes, que tem como regra a teoria da informação, que são várias teorias, que essa teoria da informação ela tem uma subteoria,
que seria a teoria da expedição. Então você recebeu uma proposta e você vai expedir a sua resposta, que diz assim: os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Você enviou a carta dizendo que aceita, você respondeu o e-mail dizendo que aceita, tá? Então seria a teoria da expedição. Mas de acordo com uma doutrina assim, mais balizada, mais autorizada, pela via eletrônica, em regra, que pode ser formado entre presentes ou entre ausentes, dependendo do caso contrato, porque a pessoa pode estar às vezes online, em tempo real, e aí o contrato se dá entre presentes. Ou pode ter algum tipo de dificuldade ou não na comunicação, um e-mail que não foi respondido, responde uma semana depois, vai ser entre ausentes, tá? E aí, na verdade, esse proponente fica sem saber. Então, a doutrina entende que a gente, na verdade, deveria adotar a teoria da recepção, ou seja, o proponente precisa receber a resposta lá do aceitante. Então, seria a teoria da recepção, que é uma subteoria da teoria da agnição. É muita teoria, né? Então, a regra seria a teoria da expedição. Expediu. Mas será que só a expedição resolve, né? Às vezes a gente manda um e-mail e te mandei o e-mail e a pessoa fala, mas eu te respondi. Aí você fala assim, mas eu não recebi, né? Por uma questão de segurança jurídica, muitas vezes, né? Principalmente a gente contrato entre ausentes por meio eletrônico, por uma questão de segurança jurídica, seria muito mais interessante, sim, você receber a resposta do aceitante. Por isso que essa doutrina entende que seria a teoria da recepção. Tá? Sobre esse tema, e aí finalizando já um pouco essa parte de formação dos contratos, é importante o decreto, né, que regulamenta aí o Código de Defesa do Consumidor. Eu sei que não é bem aqui a nossa área, mas o decreto 7.962 de 2013, ele dispõe sobre a contratação no comércio eletrônico, tá? E temos também o enunciado 173 da terceira jornada de direito civil, enunciado 173 da terceira jornada de direito civil, que diz assim, artigo 434, a formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes por meio eletrônico completa-se com a recepção da aceitação pelo proponente. Com a recepção da aceitação pelo proponente. Então, também é um enunciado aí nessa questão da doutrina estar mais autorizada nesse sentido da teoria, ok? Então, nesse momento, a gente fica por aqui, tá? Nessa aula de formação e em breve estarei colocando mais vídeos para vocês, tá bom? Obrigada aí pela atenção de vocês, até breve. Beijos!